Todas as informações contidas nesse vídeo têm como base artigos e reportagens. Conteúdo não recomendado para pessoas sensíveis. O tenente do Corpo de Bombeiros, Glayton Silva Contreira, de 52 anos, morava em Sapiranga, região metropolitana de Porto Alegre, com a esposa, Ledamares da Silva Contreira, e o filho do casal de 8 anos. Os dois estavam casados há 12 anos. Ledamares tinha um filho de um relacionamento anterior, Iago Rudinei da Silva Machado, de 25 anos, que era estudante de enfermagem e morava sozinha em um apartamento em Sapiranga. Contreira era natural de Rio Grande, no sul do estado. Estava lotado no 2º Batalhão de Bombeiros Militar. O tenente era comandante dos quartéis de Montenegro e Taquari. Na tarde da segunda-feira, 26 de outubro de 2020, o major e os colegas de trabalho ficaram preocupados quando Contreira não assumiu o plantão no Corpo de Bombeiros de Montenegro. Ele, inclusive, tinha uma reunião agendada. Depois de tentar contato pelo celular e não obter retorno, logo após as 17 horas, o major procurou a polícia para relatar o desaparecimento. O delegado titular da Delegacia de Polícia Civil de Sapiranga, Fernando Pires Branco, ficou responsável por conduzir as investigações. Ledamares e Iago foram encaminhados à delegacia para serem ouvidos como testemunhas. Segundo Iago, no dia anterior, 25 de outubro, o padrasto havia lhe emprestado o carro para que ele fosse ao aeroporto Salgado Filho, em Porto Alegre, buscar o namorado que retornava de uma viagem ao Rio de Janeiro. Por volta das 15 horas, Contreira se preparava para sair para uma caminhada e Iago ofereceu carona até o Parque do Imigrante. Desde então, Contreira não foi mais visto e seu celular só dava caixa postal. Ledamares relatou que, embora ela e o marido vivessem sob o mesmo teto, havia 3 meses que estavam dormindo em quartos separados. Ela afirmou que o pedido de divórcio partiu dele, mas que não houve nenhum tipo de briga entre os dois. No dia em que desapareceu, Ledamares contou que Contreira parecia abatido, tomou uma caipirinha, caiu e bateu a cabeça. Segundo Ledamares, antes do meio-dia, ela tomou medicação para dormir e não viu quando ele saiu para caminhar. Ela disse que dormiu até Iago retornar para casa. A princípio, a polícia cogitou a hipótese de que Contreira pudesse ter tirado a própria vida. No entanto, em pouco tempo, essa possibilidade foi descartada. Ao realizar pesquisa por geolocalização, a polícia descobriu que Contreira estava em casa até às 19 horas do dia 25 de outubro, informação contrária ao que foi dito por Iago, que teria sido a última pessoa a estar com Contreira. Por volta das 19 horas do dia 26 de outubro, o corpo de Contreira foi encontrado em meio ao matagal, no final da estrada Travessão Campo Bom, no bairro São Luís, em Sapiranga, no limite com a cidade de Campo Bom. O corpo apresentava um corte profundo na região do pescoço, feito por instrumento pérfuro cortante, e não apresentava sinais de luta. Iago e Ledamares ainda estavam na delegacia quando o corpo foi encontrado. Ambos permitiram que seus celulares fossem verificados pelos policiais. No histórico do aparelho de Iago, foram encontradas pesquisas feitas menos de 10 dias antes. Entre algumas das pesquisas feitas estavam: quanto tempo tenho para dar socorro depois de uma facada, como é feito o éter, consigo ver o trajeto do meu celular, herança de menor tem como vender. Iago havia trocado de aparelho dias antes, porém, utilizou o mesmo login para efetuar as buscas. Ao ser indagado, Iago acabou confessando que havia matado Contreira. A motivação foi o descontentamento de Iago com a divisão da casa após a separação do padrasto e da mãe. Contreira colocou o imóvel no nome do filho de 8 anos em usufruto de Ledamares até o garoto completar 18 anos. Iago era estagiário do hospital de Sapiranga e contou que por 2 semanas desviou anestésicos que iam para o descarte até que conseguiu juntar quantidade suficiente para deixar Contreira inconsciente.
Segundo Iago contou para a polícia, no dia do crime, 25 de outubro, Contreira saía para caminhar quando ele ofereceu carona. Assim que o padrasto entrou no carro, Iago, utilizando um pano embebido com éter, tapou sua boca e o nariz por pelo menos 30 segundos até Contreira desfalecer. Iago dirigiu até a área onde o corpo foi encontrado. Em seguida, retirou Contreira de dentro do carro e, com ele no chão, o atingiu com 2 golpes de estilete na base do pescoço do lado esquerdo. Iago procurou cortar a artéria carótida, que faz ligação entre o coração e o cérebro, e tem por função levar o sangue arterial recém-bombeado até a cabeça para irrigação cerebral. Iago disse que descartou o estilete, o celular de Contreira e a substância utilizada em uma ponte na rua Presidente Franklin Delano, no centro de Sapiranga. Ainda na noite de 26 de outubro, policiais civis e bombeiros fizeram buscas para tentar recuperar os itens que ele havia descartado no arroio do bairro 7 de Setembro. Iago não tinha antecedentes criminais. Ele foi preso em flagrante e o delegado solicitou a prisão preventiva. Ele fingiu estar preocupado com o desaparecimento do padrasto. Às 16h40 de 26 de outubro, Iago fez uma postagem em seu perfil no Facebook pedindo ajuda para encontrá-lo. De imediato, amigos, familiares e colegas de trabalho de Contreira passaram a compartilhar a publicação. Logo após a prisão de Iago, a revolta de todos tomou conta e muitos postaram comentários de repúdio na publicação. Em 28 de outubro, Contreira foi velado no 3º Batalhão de Corpo de Bombeiros Militar em Rio Grande, sua cidade natal. Ele foi sepultado no cemitério municipal da cidade. Ledamares, esposa do tenente e mãe de Iago, esteve no velório, chorou e até desmaiou. A princípio, a polícia descartou a participação dela no crime. No entanto, os próprios parentes de Contreira e de Ledamares levantaram a suspeita de que ela estaria envolvida. De acordo com um familiar, Ledamares teria lhe confessado. Essa pessoa contou à polícia que no dia 25 de outubro, após as 15 horas, Contreira saiu para caminhar no mesmo bairro onde morava e retornou para casa. Cerca de 20 minutos depois que Contreira havia chegado em casa, Ledamares mandou o filho de 8 anos brincar na rua com os vizinhos e trancou o portão. Iago manobrou o carro de ré enquanto a mãe abriu a porta da garagem, que, segundo a testemunha, nunca era utilizada para deixar o carro. 15 minutos depois de ter colocado o veículo dentro da garagem, Iago saiu apressado e quase bateu o veículo no muro. Essa testemunha contou que viu Ledamares limpando o piso da garagem. Isso foi por volta das 18 horas. De acordo com a polícia, o depoimento deixou evidente a participação de Ledamares no crime e que certamente Contreira saiu desacordado da casa. No depoimento de Iago, ele diz que rendeu o padrasto colocando em seu rosto um pano embebido em éter até ele desmaiar. A polícia estranhou o fato de que Contreira, um militar treinado, não apresentasse nenhum sinal de defesa. Iago era um rapaz de estrutura menor e dificilmente conseguiria dominá-lo sem que Contreira reagisse. No celular de Ledamares, a polícia encontrou uma sequência de 3 áudios trocados entre ela e Iago, no intervalo em que Contreira saiu para caminhar, nos quais ela chamava o filho até sua casa. No celular de Iago, estes áudios foram apagados. A última mensagem trocada entre mãe e filho era o número de telefone da mulher com quem Contreira estava se relacionando. Além das mensagens, Ledamares efetuou 20 ligações para o celular de Iago. Conforme levantado em depoimentos, Contreira deixaria a casa na semana seguinte em que foi morto. Ele se mudaria para Nova Hartz, onde teria uma nova companheira. A proximidade de Ledamares com Iago despertou a desconfiança das pessoas mais chegadas à família. Nas 2 semanas que antecederam o crime, ela chegou a presentear o filho, o que não era de costume. Conforme uma testemunha, isso ocorria quando Ledamares queria algo de Iago. 2 familiares de Ledamares, um deles a mãe dela, procuraram a polícia e
registraram em depoimento que ela já havia dito que mataria Contreira caso ele a deixasse. Conforme relataram, Contreira era atencioso e cuidadoso com a família, inclusive com Iago. Os parentes também afirmaram que Ledamares não tomava remédios para dormir. Outra testemunha relatou que Contreira incentivava Ledamares a sair mais e ver as amigas. Ele tratava o enteado como filho, cuidou da mulher depois que ela teve um derrame, abriu mão do imóvel e só não saiu da casa antes por causa do filho, que era muito apegado a ele. Na fatura do cartão de crédito de Ledamares, continha a data e o local da compra do estilete que foi usado para matar Contreira. O namorado de Iago contou à polícia que 2 semanas antes do crime, Iago teria testado um anestésico na própria cachorra. O animal foi resgatado pela polícia. A investigação concluiu que Iago matou o padrasto porque, com a separação, ele ficaria sem herança, já que a casa ficaria para o irmão. A motivação de Ledamares foi porque ela não queria se separar. Contreira recebia em torno de R$12 mil de salário. Em caso de morte, Ledamares passaria a receber o valor em forma de pensão. Em 9 de novembro, Ledamares foi presa preventivamente em Viamão enquanto estava na casa da irmã. Ao ser levada para a delegacia de Sapiranga, ela se reservou ao direito de falar apenas em juízo. Ledamares aguardou o julgamento presa preventivamente no Presídio Estadual Feminino Madre Pelletier, em Porto Alegre. A defesa de Iago solicitou à justiça sua soltura, alegando que ele sofria de transtorno mental grave, possivelmente esquizofrenia, e, portanto, sua confissão à autoridade policial devia ser vista com reservas. A segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado negou a soltura de Iago, mas concordou em transferi-lo para o IPF para que ele recebesse tratamento psicológico adequado. Em 11 de novembro, Iago foi transferido da Penitenciária Estadual de Sapucaia do Sul para o Instituto Psiquiátrico Forense, IPF, em Porto Alegre, com a instauração de incidente de sanidade mental. O laudo atestou que Iago era inteiramente capaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento. Após um período no Instituto Psiquiátrico Forense, em Porto Alegre, Iago foi transferido para a Penitenciária Estadual do Jacuí, em Charqueadas. O Ministério Público ofereceu denúncia contra Ledamares e Iago por homicídio duplamente qualificado por motivo torpe, já que o crime foi motivado por questões patrimoniais e sem chance de defesa da vítima, uma vez que Contreira foi sedado com gás evoflurano, um derivado do éter metil-isopropílico, utilizado em anestesias gerais inalatória, por meio de vaporização, antes de ser levado até um local ermo, onde sofreu cortes de estilete na região do pescoço, atingindo a carótida esquerda, ocasionando sua morte. A defesa de Ledamares alegava que ela era inocente, uma vez que Iago havia assumido à polícia a autoria do crime, mesmo ele tendo permanecido em silêncio na fase judicial. Ainda de acordo com a defesa, Ledamares era uma mulher com a saúde debilitada, em razão de ter sofrido 3 AVCs. Em consequência, apresentava uma certa confusão mental para esclarecer fatos, principalmente datas. Já a defesa de Iago sustentava a tese da inimputabilidade, alegando que ele sofria de esquizofrenia paranoide e que diversos laudos médicos de peritos judiciais comprovavam a doença mental. Segundo a defesa, a esquizofrenia paranoide foi desenvolvida a partir dos traumas de infância vivenciados por Iago, que era uma pessoa frágil, que sofreu abusos, que culminaram como resultado o assassinato do padrasto, que contribuiu com o estado mental desenvolvido por Iago. Às 10h30 do dia 18 de janeiro de 2023, na Vara Criminal de Sapiranga, teve início o júri popular de Ledamares da Silva Contreira e Iago Rudinei da Silva Machado, mãe e filho, acusados de matar o bombeiro Glayton Silva Contreira, de 52 anos, em outubro de 2020, em Sapiranga, região metropolitana de Porto Alegre. O julgamento foi presidido pela juíza Milena Mota de Carvalho, da Vara Criminal de Sapiranga. Foram ouvidas 6 testemunhas, um policial militar que participou da investigação como testemunha de acusação e as testemunhas de defesa, 2 médicos psiquiatras, uma psicóloga, um amigo de Iago e o pai dele. O corpo de jurados, composto por 5 mulheres e 2 homens. A sentença foi proferida pouco antes
antes das 23 horas do dia seguinte, 19 de janeiro. Ledamares da Silva Contreira foi condenada a 17 anos, 6 meses e 1 dia de prisão. Já o filho dela, Iago Rudinei da Silva Machado, recebeu a pena de 15 anos, 4 meses e 15 dias. Ambos em regime fechado e sem direito de recorrer em liberdade. Mesmo Iago, tendo sido o executor do assassinato, e Ledamares, a autora intelectual, ele recebeu uma pena menor porque foi considerada atenuante da confissão. A defesa de Iago afirmou que pedirá sua internação psiquiátrica. Em nota, a defesa de Ledamares disse que respeitava a decisão do Conselho de Sentença, contudo, divergiam dela e recorreram ao Tribunal de Justiça do Estado buscando a anulação do júri e a realização de novo julgamento, preferencialmente fora da comarca de Sapiranga. Você se lembra ou conhecia esse caso? Se gostou do conteúdo, se inscreva no canal, ative o sininho, curta, comenta, compartilha, mande sugestões de casos. Isso ajuda o canal a crescer para que eu consiga sempre trazer novos relatos para vocês. Nas outras redes sociais sempre posto material complementar. Segue lá também. Então é isso, muito obrigada e até a próxima.